Nesse vídeo eu vou te mostrar que para você ter um negócio minimamente bem organizado, com uma gestão que não vai fazer ele se destruir em poucos meses, você não precisa ter 1 milhão de funcionários e muito menos ficar gastando rios de dinheiro com sistema, com ferramenta paga aí do mercado, essas ferramentas mais famosinhas aí que todo mundo usa, porque eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Eu separei 2 sistemas CRM que é basicamente o sistema, um dos mais importantes, né, para um negócio ter ele bem organizado, que eles têm o mesmo objetivo, né, que é te dar uma gestão de leads e clientes um pouco melhor do que só fazer de outras formas, mas eles têm recursos e funcionalidades diferentes que fazem eles serem um pouco mais completos e um pouco mais simples de usar. Então eu separei entre um sistema simples e um sistema um pouco mais avançado. E o melhor de tudo é que os dois foram feitos numa ferramenta grátis, que você não precisa pagar nada para usar eles, e também você consegue começar a usar e configurar eles ali em poucos minutos. Então, justamente para quebrar essa ideia, quebrar essa questão de você precisar, né, investir muito. Bom, vamos lá, começar com o sistema simples, né, que esse aqui é um sistema de CRM que eu criei aqui no Notion, eu criei em vídeo, inclusive. Então, se você quer saber como que eu criei esse sistema aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo. E ele é justamente um sistema que é um template no Notion, justamente para ser simples, para qualquer pessoa poder usar, qualquer pessoa entrar aqui e saber exatamente como que ela vai usar o negócio. Então, eu não preciso nem de muita explicação aqui, mas como que ele funciona? Basicamente, você entra no sistema, vai ter um lembretezinho aqui só para, né, explicar para a pessoa que for baixar, para ela conseguir duplicar o template. Inclusive, muita gente baixou isso aqui, é tipo, muita gente mesmo. Muita gente tá curtindo bastante esse sistema. E aí você vai entrar aqui no sistema e você já vai ver aqui na esquerda, que vai ser a primeira coisa que vai aparecer no celular, inclusive. Então tem essa hierarquia. E aí já vai te falar o que você pode fazer, né? Quais são os recursos ali do sistema. Então, como ele é para ser muito simples mesmo, você só tem um botão. Então só tem uma forma de você cadastrar, de fazer alguma coisa na prática aqui. Então você só vai clicar em novo lead. Aí você vai colocar o nome do lead aqui. Então, Rogério C. Aí você vai colocar o e-mail do Rogério, o telefone, o primeiro contato, a data que foi, né? Então você coloca hoje, por exemplo. Aí você coloca o nome da empresa dele, observações, né? Alguma coisa que você queira pontuar, alguma adição do contato aqui com o Rogério. Aí a origem do contato, que vai ter várias opções aqui, né? Então eu coloquei as mais comuns, né? As mais normais aí do mercado, pelo menos para negócios digitais. Então você pode colocar aqui, sei lá, Meta Ads, por exemplo. Produto e serviço, aqui você vai colocar, né, o seu produto, né, o seu serviço que você oferta aí no mercado. Então eu coloquei alguns exemplos aqui de coisas que eu já fiz, né? Então eu vou botar tráfego. A status, né, que é o status padrão do lead aqui, que todo sistema tem. Então você coloca novo lead, pode ser, novo processo, novo lead. E aí aqui o valor esperado é basicamente o valor que você já mostrou para ele, né? E o valor que você espera que você vai fechar algum serviço, algum produto, alguma coisa. Então você coloca aqui o valor que você está esperando que ele feche com você, 1.500, por exemplo. E aí aqui o valor final você coloca justamente, né, o que você for fechar ali, na hora que você for fechar e vocês definiram um valor, aí você coloca quando ele já tiver pago, né? Aí você coloca aqui, ó, uns 1.400, vai. Fala que ele pichinchou uns 100 conto ali. Aí essa parte de último contato aqui só para você ter essa documentação, né? Para você saber também como que você pode fazer o acompanhamento, né, do lead, do cliente. Serve mais para lead, né? Quando você vai fazer o follow-up e tudo mais. Aqui, como tá bem simples, eu só coloquei essa data mesmo, já funciona, né? E aqui embaixo você vai ter o templatezinho de informações meio comuns, assim, que também eu vejo que uma galera vai usar, né? Uma galera vai achar útil, então eu já deixei aqui padrão para você não precisar fazer nada. Então aqui vai ter informações importantes, que é basicamente uma parte de observações aqui, né? Você pode só pontuar qualquer coisa aqui. Pode falar que o cliente ele chegou com uma intenção de serviço, depois ele mudou, então você coloca essas informações mais adicionais aqui. Aqui o documento do contrato, né? Que você vai justamente colocar o PDF do contrato aqui, o contrato assinado, ou você pode colocar um exemplo de contrato para se organizar melhor. Aqui o acompanhamento, né? Você vai ter a nova entrada, que aí você vai colocar basicamente uma atualização do seu contato com o cliente, do contato com o lead, né? Então você coloca aqui, ó, hoje entrei em contato com o Roberto, que eu coloquei, Rogério, para falar sobre a nova atualização do Meta Ads, vamos dizer assim, né? Porque o Meta Ads vive atualizando, né? Vive colocando coisa nova e mudando as coisas lá, então você vai, né? Atualizou ali, você vai ter que falar com o lead, daí você coloca aqui que o contato foi esse, porque dependendo, né, do contato, dependendo do resultado ali, pode mudar alguma coisinha no serviço ali, pode aumentar o preço, subir o preço, ou ele pode parar de querer fazer com você o serviço, enfim, pode acontecer várias coisas. Aí aqui as tarefas, né, você vai ter umas tarefas padronizadas aqui, óbvio que você pode criar novas, né, então você pode vir aqui, clicar Enter, aí você vai colocar aqui, entrar em contato, você coloca o seu dia aqui, ó, dia 6, sei lá, aí excluir isso, eu coloquei mais pra padronizar mesmo, e aí fechou, a gente tem o Rogério aqui já criado com algumas informações, aí você bota o e-mail, né, telefone,
telefone que faltou aqui. E beleza. Aí, aqui eu tô na página de cadastro, né, do lead, ou do cliente, né, que já virou cliente aqui no caso. E aí eu vou ter justamente ele aqui, ó, Rogério C. Tá, aqui tive que fazer uma correção aqui pra ele aparecer aqui em cima também, ó. Tava só aparecendo os leads e quando eu fecho, né, quando ele vira um cliente, não aparece mais aqui em cima. Mas eu quero que apareça agora só pra mostrar aqui no vídeo. Então ele apareceu aqui em cima, ó. Você já vai ter o seu lead recente que acabou de chegar na sua lista. E aqui eu já coloquei, né, que ele já virou um lead e tudo mais, já virou um cliente, quer dizer. Eu coloquei a origem do contato aqui também e a data que ele entrou. Então você vai ter essa visualização muito rápida dos leads mais novos aí que você pode trabalhar. Então, bem simples aqui. E aqui embaixo você vai ter uma lista mais geral, né, de leads, que aí vai ter a listona, né? E aqui também vai ser, inclusive, na sequência dos contatos aqui, né, com as datas. Então, os que entrarem mais recente vão aparecer em cima. E aqui você vai ter também um Kanban, que vai ter várias informações. E vai ser basicamente o funil de vendas, né, que eu gosto de chamar de funil de vendas, que vai ter o status, né, aqui em cima. E você vai só passando o contato para cima e para baixo aqui, ó, até ele virar um cliente. E você vai ter esse controle melhor de cada lead, né? Então aqui você vai ter uma visualização geral dos leads e você vai saber quando que você tem que fazer o follow-up de alguém, quando que você precisa mudar alguma coisa aqui no sistema, você consegue ver o e-mail deles aqui também. Então, tudo organizado aqui para você ter essa visualização, né? Porque todos os sistemas que eu faço aqui no Notion, eu sempre prezo por uma visualização legal, geral, né? Que facilite de você tanto ver as informações quanto você conseguir cadastrar as informações. Então, aqui em cima você vai ter esse botão e sempre que você quiser cadastrar um lead, né? Se tiver aqui embaixo, por exemplo, aí você vem e pode também clicar nesses botões azuis aqui que aparecem em quase todas as visualizações aqui, ó, né? Esses retângulos. E esses botões aqui também você consegue cadastrar o lead ou o cliente muito fácil. E aqui embaixo, né? Embaixo dessa parte do planejamento aqui do funil de vendas, também eu coloquei uma parte para você ver só os seus clientes, né? Então, eu acabei de colocar aqui que o Rogério, ele virou o cliente, né? Então, ele fechou o serviço de gestão de tráfego e já vai aparecer aqui. Então, aqui você vai ter, primeiro, uma visualização de quais clientes você tem aqui e do primeiro contato dele e do último contato também, que tá aqui atrás. E aí você vai, né, conseguir ter essa visualização do número de clientes e aqui depois você consegue, né, voltar para alguma outra etapa ou se não só tirar eles da lista aqui e aí você vai escolhendo o que você vai querer fazer com o lead aqui. E aqui você também tem a parte do valor esperado aqui e o valor final. Aqui você também consegue colocar uma soma para te mostrar quanto que você ganhou até agora com esses clientes, né? Qual que foi o valor que entrou na sua conta, quanto que eles pagaram. Você consegue ter essa visualização legal também. E é isso, essa é a base de um sistema simples aqui no Notion, né? Bem simples mesmo, justamente para você já começar a organizar. Se você não tem nada, se você não tem ideia de como você pode fazer isso, né? Se você faz no Trello, se você faz no ClickUp, se você faz, sei lá, no Google Agenda mesmo, né? Tem gente que faz de todas as formas possíveis, mas eu já tô te dando aqui um sistema super simples que não tem dificuldade nenhuma de usar e você vai conseguir organizar tranquilamente os seus leads e os seus clientes. Então, se você tem interesse em usar esse sistema aqui, totalmente de graça de novo, é só clicar aqui embaixo na descrição que eu deixei o link para você clicar no seu Notion e usar do jeito que você quiser. Bom, agora a gente vai subir um pouquinho o nível e eu vou te mostrar como que funciona um sistema CRM um pouco mais avançado do que aquele, né, com mais recursos, mas de novo, o objetivo é justamente fazer a gestão do relacionamento com leads e clientes, né, com contatos ali que entrar no seu funil. Só que o que muda são justamente os recursos, né? Então, por que ele é mais avançado? Não é porque ele é mais difícil de usar, né? Não é porque ele é mais complexo, mas é porque ele tem simplesmente mais recursos e ele vai te dar uma visualização melhor e te fazer ter uma gestão melhor também dos seus leads, né? Para você conseguir, saber melhor para onde que você pode ir, qual que é o acompanhamento que você precisa fazer com cada cliente, enfim, várias coisas que vão te ajudar aí no processo. Então, esse aqui é o Super, né? Que é o meu sistema único para empresas rentáveis aqui, que é um sistema completo para empresas focadas no digital, né? Então, eu quis especificar assim, porque hoje em dia tem muita empresa digital que não tem nenhum tipo de organização, não tem uma gestão básica ali. Então, ter um sistema que vai te ajudar a fazer a organização do seu negócio inteiro em um só lugar, né? Que é no Notion aqui. Eu acho que é muito interessante para empresas. E no Super, ele tem vários dashboards, né? Tem várias áreas aqui. Você pode ver que tem base de conhecimento, gestão comercial, que é o que eu vou te mostrar agora, gestão financeira, gestão operacional, marketing, captação e o planejamento estratégico. Cada uma dessas páginas aqui, que eu consigo clicar em qualquer uma delas e abrir, ele vai abrir uma outra página que vai ter vários outros dados, né? Então, cada uma dessas é um tipo de departamento, vamos dizer assim, né? Que tem recursos diferentes, você consegue fazer a gestão de áreas diferentes da empresa, por isso que eu separei em 6 aqui, mas esse vídeo aqui eu vou só te mostrar essa do comercial, que já tá justamente o CRM aqui muito mais avançado do que o outro. Então, aqui a gente entra e é justamente o mesmo layout que a gente tem lá no outro, né? A gente vai ter o título aqui, o ícone e tudo mais, e aqui na esquerda, que é a primeira coisa que você vai ver
aqui, vou entrar no sistema. Tem a parte de navegação, que é basicamente eu gosto de resumir, né, o que tem no sistema. Então aqui você vai ter o início, né, para você voltar para a página inicial aqui do Super e ver essa capa linda aqui. E aí você tem também aqui embaixo, ó, os botões de cadastro. Então aqui você consegue cadastrar duas coisas a mais do que o outro, né? Aqui é só o lead ou o cliente. Aqui você consegue cadastrar tanto tarefa quanto interação, que eu vou te mostrar mais ou menos como que é. Eu acredito que essa parte de interação aqui você nunca tenha visto algo parecido, né? Porque é justamente um recurso que eu criei aqui para o Super, para ele te dar mais organização, ainda mais controle de como que você vai acompanhar, de como que você vai fazer, justamente esse contato diário, semanal, mensal com o seu lead ou com o seu cliente. Então essa parte de interação vai te ajudar muito a fazer isso. Mas eu vou mostrar primeiro como que tá o dashboard aqui, né? Quais são os recursos que você tem aqui. Então aqui em cima, né, tem a parte de leads novos, que é basicamente a mesma coisa daquele outro lá, né? Que aqui não precisa mudar tanto, é uma questão bem simples, né? Que funciona para qualquer coisa. Então aqui tem duas visualizações diferentes dos mesmos recursos, né? Que é justamente em lista, em tabela, que é em planilha. Aí aqui embaixo tem uma parte de tarefas, que é justamente se você for, por exemplo, precisar lembrar de alguma coisa, né? Você não precisa criar um lembrete, não precisa criar alguma coisa na agenda, você pode criar uma tarefa aqui. Inclusive eu coloquei aqui uma sequência de follow-ups que eu preciso fazer com o Rogério Guimarães, que é um cliente aqui. E aí essa sequência de follow-ups vai aparecer organizada aqui em lista, justamente para me mostrar o que eu preciso fazer hoje, amanhã e enfim, né? O calendário vai me dizer aqui embaixo também tem o calendário, mas aqui ele vai aparecer nessa lista, então é bem mais organizado. E aí assim que eu concluir uma dessa aqui, ele vai sumir, ó. Então já sumiu uma, aí conclui outra, sumiu tudo. E aí você, quando acabar as tarefas com clientes, né, você não vai ter mais nada aqui, então sempre só vai mostrar as que você precisa fazer para ter esse controle melhor. Agora aqui mais para a esquerda das tarefas aqui, a minha parte preferida desse sistema em todos os dashboards, que é justamente a parte de relatórios. Então eu chamei de relatórios aqui, eu não curto muito essa palavra, para falar a verdade, mas se não fosse relatório, seria uma visualização de dados, de métricas, de resultados, seria algo assim, né? Mas relatórios eu acho que é mais universal, então acho que a galera vai entender melhor. Mas eu vou mostrar daqui a pouco, porque é uma parte que vai fechar, meio que vai fechar esse sistema aqui. Então aqui embaixo, ó, a gente tem uma outra parte de acompanhamento e planejamento. O que é isso aqui? É uma parte um pouco mais, vamos dizer assim, operacional, que você vai ter com essa visualização ampla dos seus leads, dos seus clientes, porque você vai saber muito mais sobre cada um deles. Então aqui em cima eu só tenho as tarefas e só tenho os leads novos, né? Aí você vai achar, porra, é só isso? Não, aqui embaixo tem a parte mais completa ainda, que você vai ter uma visualização geral dos seus leads e dos seus clientes. Então aqui vai ter uma parte de funil, que é a mesma dessa outra aqui, né? Desse outro sistema, que é o Kanban. É justamente como que cada lead, como que cada cliente tá no seu funil de vendas. Então eu tenho um novo lead aqui, um outro lead em contato, tenho o qualificando, em negociação e 2, 3, 4 fechados aqui que já viraram clientes, só para você ter essa visualização. E aí tem essas cores aqui também, né, para facilitar de você bater o olho e já saber quem é que tá em qual lugar. Aqui eu tenho uma outra visualização diferente do funil de vendas, né, mas é basicamente para você saber quais leads você tem tarefas e quais leads você precisa fazer um follow-up, né? Então aqui é um calendário, né, basicamente, que você vai ter os dias e você vai ter cada follow-up, né, cada interação que você tem com o lead programada ou realizada, ou, né, dependendo dos status aqui, você já vai saber como que você vai fazer esse acompanhamento de cada lead. Então você vai escolher as datas que você precisa fazer algum contato com o lead, uma reunião, alguma coisa, e aí você vai colocar no calendário aqui e vai ficar muito mais fácil de visualizar isso, né? Então eu coloquei alguns aqui só para mostrar. Aqui nessa outra aba tem também um Kanban, só que não é um Kanban para os leads e para os clientes necessariamente, né? É um Kanban de follow-ups e de interações que você vai ter. Então aqui você vai meio que programando, né, os follow-ups. Então esse aqui, ó, por exemplo, estou planejando ainda, eu vou escolher o que eu vou falar com esse cliente, né? Então aqui, se eu entrar nessa parte de interação, vai ter várias coisas aqui dentro, inclusive com os clientes, né? Eu não mostrei ainda como que é dentro das páginas, mas eu mostro depois. Mas é basicamente isso, ó. Tem várias informações aqui, aqui também tem muito mais, mas eu quis mostrar só o que é mais importante primeiro. E tem dois botões aqui também que eu vou mostrar daqui a pouco como que vai funcionar. Então aqui é a parte de Kanban, deixa eu voltar esse aqui para cá. Aqui eu tenho outra aba bem interessante, que é a aba de clientes em risco, que eu basicamente fiz um recurso para você meio que analisar como que foi a última interação que você teve com o cliente, e aí você coloca um sentimento, né? Então você escolhe um sentimento aqui de como que foi, baseado na interação que você teve. Então você fez uma reunião de apresentação, de proposta ou de algum projeto que você vai fechar com o cliente. E aí você termina a reunião, você vai ter escrito algumas coisas ali, né, na interação e tudo mais, você consegue colocar algumas coisas aqui e escolher qual que foi o sentimento dessa interação. Então eu consigo escolher, né, entre positivo, neutro e negativo. Se for negativo, o cliente que você tiver uma interação negativa, ele vai aparecer
aqui. Se você tiver, tipo, umas 2, 3, 4 interações negativas com o cliente, você já sabe que tem coisa errada ali, né? Então você precisa fazer alguma coisa para mudar isso. E aí ele vai aparecer aqui em vermelho, então é bem fácil de você visualizar isso. E aqui embaixo também você consegue agendar uma próxima interação para tentar, né, resolver isso, para tentar melhorar esse sentimento aí com o cliente. E aí ele vai mostrar, né, para cada cliente que tiver essas interações negativas, ele vai mostrar aí numa outra visualização para facilitar ainda mais para você ver quais clientes você precisa fazer um trabalho melhor aí de contato, né, de relacionamento. Porque se a experiência do cliente for ruim em alguma etapa, né, em qualquer etapa do seu funil ali, é bem capaz que ele não queira continuar ou que ele queira fechar o contrato, alguma coisa assim. E aí, se eu clicar nesse botão aqui, ó, agendar a próxima interação, ele vai justamente criar uma página para mim, não vai aparecer nada aqui, mas se eu vier aqui, ó, nessa parte de interações que eu já mostrei, aqui, ó, interação com o Rogério Guimarães dia 3/9, ele já apareceu aqui, só que ele apareceu sem data, né? Então se eu colocar aqui, ó, essa aqui foi a que eu acabei de criar, e aí ele já vai vir com o nome da interação, né? Então a palavra aqui já vai vir com o nome do cliente, foi o que eu cliquei aqui, ó, no finalzinho aqui, então Rogério Guimarães, ele já criou uma para amanhã. Então para você, né, tentar resolver essa interação ruim que você teve com o cliente, você vai marcar uma outra interação, vai ser um follow-up ou uma reunião que você marcou com ele, e ele já vai vir como programada, e aí você coloca a data de interação, porque essa data aqui do nome, né, é só o nome da interação, então é meio que o nome que você clicou no botão, né, que você criou essa interação e começou a programar, mas aí você consegue, né, colocar, por exemplo, para amanhã, sei lá, ou se foi hoje, né, a outra interação, você coloca para amanhã, aqui ele já vai vir com o lead ou cliente marcado na relação, né, que vai ser muito importante para a gente ter todos os dados que a gente vai precisar depois, e aqui tem o responsável da sua equipe, que está justamente responsável por esse contato, que ele vai pegar daqui também. Então aqui você pode ver que está a Camila Vieira, e aí aqui também a gente consegue escolher um tipo de interação, mensagem, ligação, e-mail, reunião presencial, reunião online, coloquei os principais aqui. Objetivo da interação também, que tem vários objetivos diferentes aqui, vamos dizer que é um follow-up, né, no caso. Próximo passo é o lugar que eu vou meio que escrever qual que vai ser o próximo passo depois dessa interação que a gente vai ter, né? Então eu posso escrever tanto depois que eu acabar essa interação com ele, seja uma reunião, uma ligação, alguma coisa, até colocar a ligação aqui, ó, ou eu posso colocar depois no final, né, porque não tem como saber o que vai acontecer na interação em si, então dá para escolher tanto antes no planejamento quanto no final, e aqui eu já consigo programar uma data da próxima interação. Se eu programo uma data para a próxima interação já aqui, né, então se eu coloco, por exemplo, dia 5, na sexta-feira, e eu clicar nesse botão de agendar a próxima interação, ele já vai agendar uma nova, ó, você vê que já apareceu aqui, ó, dia 5/9, essa interação eu acabei de criar, então você pode ver que eu criei no dia 3/9, só que a data foi, ó, já veio com a data, ó, dia 5/9. Então eu já vou fazendo todo esse processo de interações aí, tudo muito automático, que eu justamente volto aqui, ó, então interação com o Rogério Guimarães, eu coloco positivo, vai, essa outra que eu tentei, né, fazer esse retorno com ele aqui, tentar restaurar esse sentimento, eu coloquei e foi positivo, então aí aqui eu vou ter o clientes em risco, e aqui quando tiver mais uma interação positiva, ele já vai tirar essa parte de clientes em risco aqui, porque eu já vou ter meio que limpado a minha barra aí com o cliente. Então é isso. E aí aqui no leads potenciais vai ser basicamente o inverso do clientes em risco, né, que vai ser os leads que você teve uma boa conexão, que teve um bom relacionamento com ele ali, ele vai mostrar aqui em verde, né, eu ainda não cadastrei essa parte, mas dá pra imaginar como que vai ser. Aqui embaixo, né, tem os clientes ativos, vai mostrar só os clientes que você já tem e que você já tá trabalhando com eles, então aqui eu posso colocar inclusive uma cor condicional, vai aparecer tudo verdinho aqui, pra você bater o olho e saber quem que é, direto, e essa parte é justamente a parte que tem aqui, ó, no clientes ativos aqui, então vai aparecer de um jeito só, um pouco diferente, e aqui todos os contatos vai aparecer separados, né, nesse togglezinho aqui, nessa lista, que dá pra você esconder, e vai ser organizado por mês, né, então você vai saber exatamente quantos leads entraram em cada mês e tudo mais, você vai ter essa visualização legal. Agora, voltando aqui, eu quero te mostrar um pouco mais desses botões aqui, né, se eu coloco, por exemplo, eu tenho alguns botões aqui, né, eu tenho primeiro a data, o cliente entrou, né, então a primeira interação com o cliente, aí eu tenho o e-mail dele, que dá pra eu pegar aqui direto e copiar e colar, por exemplo, ó, ou abrir com alguma coisa aqui, ou copiar e colar, e o telefone a mesma coisa, né, aí aqui embaixo tem a origem, né, então de onde que ele entrou, né, de onde que ele conheceu o seu negócio ali, o seu serviço, aqui tem o serviço que ele tem interesse, né, aqui tem uma checkbox, né, pra você marcar se você teve uma primeira call com ele ou não. Se você marca aqui, ele só fica azul e você sabe que você tá um passo adiante com esse cliente, porque se você consegue marcar uma primeira call, uma reunião rápida ali com ele, uma ligação, alguma coisa, você já sabe que ele tá, que você já conseguiu fazer 80% mais do que os outros leads que entrarem no seu funil. E aí aqui embaixo eu coloquei, né, um valor estimado da venda, que justamente vai aparecer o valor que você colocar aqui, então
então eu vou colocar um valor só para mostrar como que fica. Então, valor potencial aqui, vou colocar 680. Aí já apareceu aqui embaixo, ó, ele aparece embaixo do texto, que fica mais fácil de visualizar também. E aí aqui eu coloquei uma parte de botões, né, para facilitar ainda mais de você conseguir fazer esse acompanhamento do lead. Então aqui, em nova interação, você vai justamente criar aquela interação que eu mostrei agora, né? E você vai ter todo o follow-up para fazer e vai aparecer no calendário e tudo mais. E aqui, além da nova interação, você também vai conseguir criar uma sequência de follow-up. Isso aqui é uma coisa que você realmente não vai ver em nenhum outro lugar, porque é uma coisa que eu quis automatizar para justamente facilitar essa questão do follow-up, né? De você saber quais dias você precisa entrar em contato com o cliente, quais dias você precisa perguntar alguma coisa, responder alguma coisa, enfim. E esse botão aqui, ele vai criar um follow-up simples de 4 dias. Eu já vou mostrar como que vai funcionar isso aqui no sistema, mas ele vai te lembrar de você fazer o follow-up sem você precisar marcar na agenda, sem você precisar criar uma tarefa, sem fazer nada disso, né? Depois você consegue marcar também e criar notificações para esses follow-ups, então fica tudo muito mais fácil, é tudo muito integrado, né? E aqui você consegue basicamente cadastrar e atualizar o status do lead, né? Então se o lead, você percebeu que ele é desqualificado, se você percebeu que ele não está pronto ainda para comprar algum serviço seu, você clica nesse botão amarelo aqui. E se o lead, ele realmente você não conseguiu, né? Não teve nenhuma forma de manter ele, ou se você não conseguiu nem falar com ele direito, você clica aqui no botão lead perdido. Aí você já atualiza o status dele e ele vai sumir daqui do novo lead, ó. Então cliquei aqui, sumiu daqui, então não consigo nem ver mais na lista, ele já foi perdido, não tem mais o que fazer. E aí, vamos fazer essa questão da interação aqui, ó. Então eu vou clicar em nova interação, é uma coisa que você já sabe, né? Eu já mostrei lá em cima que você vai criar uma nova interação pro próximo dia. Então eu falei com a Rosana, por exemplo, hoje, e aí eu quero que a próxima interação, sem ser uma sequência de follow-up, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, seja para amanhã. E aí ele vai abrir essa página automaticamente para mim e eu vou conseguir cadastrar o que eu quiser aqui. Então, vou marcar uma ligação com ela, o objetivo vai ser follow-up normal, o próximo passo depois eu escrevo aqui, não precisa agora, e aí eu já consigo agendar uma data da próxima interação, né? Isso aqui, no caso, vai valer mais a pena de você fazer depois que você já tiver interação com ela, e aí você volta aqui e já agenda, e já clica nesse botão para agendar automaticamente, como eu já tinha te mostrado lá. E aqui você coloca o responsável pelo contato, né? Então, vou colocar eu aqui, e aqui não precisa colocar nada por enquanto, e quando acabar a interação, você vem aqui e coloca o sentimento da interação, que é importante para aparecer lá no Clientes em Risco, fechou? Agora eu vou clicar nesse botão aqui de criar sequência de follow-up e vou te mostrar o que acontece, né, no sistema, o que ele vai criar no sistema para eu ter esse controle dos follow-up. Então aqui primeiro, né, eu cliquei no botão, ele vai vir com essa notificação aqui, vamos dizer assim, né, para eu confirmar que eu quero fazer o negócio. Então ele vai me dar aqui, ó, essa sequência criará 4 interações passadas no seu sistema. A interação nesse caso do follow-up é como se fosse uma tarefa, tá? Porque você vai ver ali como se fosse uma tarefa e você vai conseguir mudar o status, você vai conseguir colocar a data, né, mudar a data, colocar o cliente, colocar o responsável. Então é como se fosse uma tarefa, só que é uma forma que eu criei de não colocar junto com as tarefas que você vai ter no seu sistema, porque vai ter bastante coisa. E se o CRM entrar junto com as tarefas, vai ficar meio caótico. Então por isso que eu criei esse sistema aqui, esse recurso de interações. E aí ele falou, né, que vai criar um follow-up com o lead para amanhã, no caso amanhã contando de hoje. Ele vai criar uma outra interação já programada de follow-up com o lead, com esse lead aqui que eu cliquei no botão, né, que é a Rosana, para daqui a 2 dias. Aí um outro follow-up para daqui a 4 dias com o mesmo lead. E o último follow-up, né, que eu coloquei aqui, tentar o último follow-up com o lead, que no caso vai ser o último que você vai justamente ter uma última chance, né, vamos dizer assim, última também não é, né, porque você pode tentar de novo com o lead, você pode, enfim, fazer algumas outras coisas que vai fazer ele ter vontade de fechar o seu serviço, mas aqui eu coloquei após 7 dias também para fechar, então é um follow-up de uma semana aí, bem simples mesmo. E aí vai ter, né, a mensagem aqui, que é mesmo continuar, aí eu vou lá, clico em continuar, ele já mostrou aqui, ó, created 4 pages, que é uma página de follow-up, nossa, o que eu fiz aqui? Uma página de follow-up para cada interação dessa. Então, onde que vai aparecer, né, esses follow-ups que eu acabei de criar? Primeiro que aqui na própria página do cliente, ou do lead que você fizer aqui, ele vai aparecer justamente aqui embaixo, ó. Então, vai ter a parte de tarefas e vai ter a parte de interações aqui embaixo, além de todas as outras opções que você pode colocar aqui. Então, aqui embaixo ele vai aparecer todas as interações que estão programadas ou realizadas. Então, as 4 que eu criei. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Eu tinha criado outras aqui em cima que já foram realizadas. E aí aqui eu tenho todas programadas. Então, quando chegar cada dia, você pode mudar o status aqui também, né? Você pode colocar realizado ou cancelado para reprogramar. Aqui você também tem o botão de agendar a próxima. Se você, por exemplo, excluir essas aqui, né, cancelar essas duas aqui, você pode agendar a próxima, que vai ser mais avulsa ali. E aqui tem o calendário que ele vai te mostrar só os follow-ups, né, só as interações programadas que você tem ou que já foram feitas, né, só para aquele lead específico que você está trabalhando. Então aqui é a página do lead, né, você só vai ver as coisas dele. Então aqui eu
tenho exatamente o meu calendário aqui. Então hoje é dia 3, eu sei que amanhã vai ter um, eu sei que depois de amanhã vai ter outro, eu sei que domingo vai ter outro e eu sei que dia 10 vai ter outro follow-up. Então eu já tenho essa visualização aqui. Bom, além da própria página aqui do cliente, né, para você não precisar ficar entrando aqui toda hora na página do cliente aqui no sistema para ficar vendo os follow-ups, as tarefas e tudo mais que você tem que fazer com ele, ele também vai aparecer aqui, né, no calendário que eu já te mostrei antes, mas ele vai aparecer aqui, ó. Então eu tenho interação com o Rogério, ele aparece aqui embaixo, ó, o nome do cliente, e aqui interação. E aqui quando você cria o follow-up com esse botão aqui, ele vem com um nome diferente, né? Então não é só interação, ele vem com o nome de follow-up e com o númerozinho que você já sabe que você vai ter que fazer. Então aqui, hoje é dia 3, vamos dizer que eu tenho esses dois follow-ups aqui, essas duas interações já realizadas com o cliente, e aí tem o nome aqui em cima, e aqui embaixo eu tenho também, né, outro follow-up que eu tenho que fazer, programado, né? Então aí eu consigo ter essa visualização. Aí eu sei que amanhã tem 3 programados, então tem um follow-up com a Rosana, que é o primeiro, e eu sei que sempre quando vir essa contagem aqui, né, esse número, ele vai ser a contagem dos 4 follow-ups que eu coloquei os simples lá. Então eu tenho o primeiro follow-up com a Rosana e o segundo follow-up com o Kleber aqui embaixo. E outra interação com o Rogério aqui, que é mais avulso. Aí aqui também eu criei uma interação com o Rogério para sexta-feira, a segunda interação, o segundo follow-up com a Rosana e por aí vai. Então eu acho que você entendeu como que tá funcionando o esquema aqui. E aqui também eu vou ter os follow-ups separados por Kanban, né? Então esse planejamento aqui para quem gosta dessa visualização em Kanban, igual o Trello, né? E aí vamos dizer que eu fiz aqui uma interação com essa Rosana aqui, que a gente tá trabalhando até agora, né? E eu vou colocar que foi uma interação positiva. Então eu venho aqui, ó, eu já vou ter essa interação aqui embaixo e também vai aparecer aqui em leads potenciais. Então foi uma interação que eu tive com um lead, com um possível cliente aí, e eu coloquei lá positivo, então eu sei que a Rosana, ela é um lead potencial que eu vou conseguir fechar alguma coisa com ela, certo? Então ela vai aparecer aqui em verde, diferente do clientes em risco aqui que aparece em vermelho, que já são clientes. Então você consegue saber, né, as oportunidades que você vai ter com a lista que você estiver criando. E agora eu vou passar para essa parte aqui, que são os relatórios, né? Que aqui você vai ter, cara, vários dados importantes, vários dados interessantes para você fazer uma análise, né? Tanto mensal quanto anual, que também tem a parte dos anos aqui, ó. Você consegue ter uma visualização ainda mais geral, mas aqui dos meses, né? Como o meu sistema, como eu tô cadastrando ele ainda, né? Como eu tô fazendo essa parte de demonstração ainda, porque ele não tá pronto, eu vou ter poucos dados aqui, né? Mas já dá para ter uma noção. Então aqui em cima, para começar, eu tenho a parte dos leads novos, que ele vai te mostrar aqui embaixo uma quantidade, quantos leads entraram naquele mês. Aqui embaixo eu tenho os clientes, né? Então quantos leads desse você conseguiu converter em clientes. Quando o status do lead em si for cliente, ele vai aparecer aqui, quando ele tiver entrado em setembro também, né? Aqui você tem a taxa de conversão, que é basicamente uma divisão entre os leads novos e os clientes. Ele vai te mostrar uma porcentagem aqui, então já é uma métrica interessante para você ter nessa parte do comercial, se você tiver uma equipe de vendas ou alguém que vende para você. Ter essa métrica aqui para ver o resultado da pessoa. E aqui o ticket médio também, quando você fizer uma venda e quando você colocar o valor dessa venda na parte financeira do sistema, que aqui é uma outra parte, né? Tô mostrando só o comercial, mas tem uma parte financeira também. Ele vai aparecer aqui o ticket médio, que vai ser uma conta também de quantos leads quantos clientes você teve, quantas vendas você teve, pelo valor da venda, né? Então você vai aparecer aqui também. E aqui o investimento em marketing, que é só para você ter esse controle, aí você cadastra aqui mesmo a conta que você investiu, para você também ter os outros cálculos mais precisos aí dessa parte do custo. E aqui o ano também é menos coisa, né? Mas ele vai te dar uma visualização maior. Eu tirei a parte de investimento em marketing, né? Porque eu acho que não precisa aqui no ano. E aí você tem, né, a parte dos leads novos que entraram no ano, os clientes novos que você fechou, o custo de aquisição também pro ano inteiro, né? E a taxa de conversão, que é a média aí que você teve em todos os meses, né? Cara, isso aqui é uma visualização de dados e métricas que poucas ferramentas vão te dar, né? Mesmo que você pague muito caro, vai ser difícil de você ter alguma coisa assim com o nível de personalização que você consegue ter no Notion, no Super, né? Principalmente porque também em outros sistemas do Notion você não vai encontrar isso aqui. Eu fiz para realmente ser um tipo de recurso único aqui do Super. Enfim, esses são as funcionalidades que você vai ter por enquanto no Super aqui, né? E essa é só a parte da gestão comercial, então é só a parte do CRM e todo o acompanhamento que você tem com os leads e com os clientes. Mas aqui nos botões também, né? Você consegue criar aqui mais fácil, né? Então nova interação, aí você coloca o lead aqui que você teve a interação, responsável pela interação, a data, coloca hoje mesmo. Aí o tipo, você coloca e-mail, pode ser, você mandou e-mail pro lead ali, de follow-up, próximo passo, data, tudo mais, tudo certinho, e aqui pronto, já tá cadastrado, não precisa fazer mais nada. E aqui essa nova interação vai aparecer aqui embaixo, nas interações com leads, e aqui como você não colocou nenhum status, vai aparecer aqui, ó, planejando com a Cristiane, é uma interação por e-mail, né? É o responsável pela interação, que vai mandar o e-mail, o objetivo da interação follow-up e o prazo, que é hoje. Então, enfim, você vai ter todo esse cadastro aí facilitado para você fazer esse controle dos leads e dos clientes. Esse é o sistema mais avançado
que eu queria mostrar. Imagina isso aqui em conexão com outros sistemas e outras coisas que você vai ter aí para organizar a sua empresa. Então, só para mostrar essa parte da gestão comercial, já foi mais de 40 minutos, sei lá, 30 minutos. Eu vou só te mostrar um spoilerzinho aqui do que a gente tem. Na página inicial aqui do Super, eu tenho essa visualização aqui das métricas do mês. Aqui é o mesmo setembro de 2025 que eu coloquei aqui, né, na gestão comercial. Só que aqui eu só coloquei dados e métricas que fazem sentido com a gestão comercial. Aqui, quando eu venho para a página inicial, como não é nenhum departamento específico, eu consigo abrir o leque, eu consigo colocar muito mais coisa, né? Então eu coloco aqui a parte das finanças, primeiramente, né, que também tem a parte das finanças bem feita e bem construída aqui no Notion, no Super. Então tem as receitas, as despesas, o saldo, aqui fecha as finanças. Aqui tem a parte do comercial, né, que eu já te mostrei lá. Aqui tem a margem de lucro, que também é uma parte um pouco comercial e um pouco financeiro também, né? A saúde da margem de lucro também, que ele te mostra o statusinho aqui só para deixar mais visual, porque essa porcentagem gigantesca aqui também não dá nem vontade de ver, né? Mas você já vai ter essa visualização melhor aqui com esse status. Aqui você tem uma parte mais de marketing, né, para fechar o marketing aqui, e a parte financeira também, só para você ter uma ideia de como foi em relação ao mês anterior. Então aqui você tem os conteúdos publicados, quantos que você publicou e qual que foi o investimento em marketing do seu mês, e aqui para fechar uma porcentagem do crescimento de receita. E aí, né, além disso, também tem o ano, que eu também tô cadastrando, que é mais voltado para finanças por enquanto, né, mas depois eu vou colocar mais coisa. Enfim, cara, é muita coisa que tem no Super, então é um sistema que ele tá ficando muito mais completo do que eu achei que fosse ficar no começo, quando eu comecei a fazer ele alguns meses atrás. Então, se você tem interesse em usar ele em algum momento, eu ainda não acabei, né, como eu disse, mas eu tô quase terminando ele. Então, se você tem interesse em usar ele quando ele lançar e ter alguns benefícios a mais, né, quando eu lançar ele também, não vou ficar falando dos benefícios aqui, né, mas eu vou te convidar para entrar na lista de espera do Super, que eu deixei o link aqui na descrição. Vai ser o segundo link ou o primeiro link para você justamente participar e saber exatamente quanto que eu for lançar esse sistema, quanto que eu já estiver acabando, né, você ter mais informações sobre ele e, enfim, vários benefícios, né, você vai ter desconto no lançamento de um preço que nunca mais vai voltar para esse sistema aqui. Então eu quero dar algum benefício para aquelas pessoas que estiverem comigo, né, participando, entre aspas, do projeto desde o começo, dando essa força aí para fazer o negócio acontecer. É totalmente de graça, né, se você quiser entrar para a lista de espera para você ter alguns benefícios, você pode entrar na página, no link aqui embaixo, que você vai ter toda a lista de benefícios, o que é o Super, quais os recursos que ele vai ter e tudo mais, e aí você só cadastra o formulário lá e você já vai participar da lista de espera. Os links que eu citei estão tudo aqui embaixo na descrição, dá uma fuçada aí que você vai achar todos eles e dá um like nesse vídeo se você curtiu, se você gostou da ideia de mostrar a comparação, né, de um sistema simples, um sistema complexo, porque eu acho que no Notion o pessoal acha que ou é uma coisa muito avançada, né, ou é uma coisa muito simples, que não tem nem base de dados direito. Então eu consegui, eu acho que achar um meio termo aqui, consegui te mostrar que dá pra fazer os dois. Se inscreve no canal também pra acompanhar, né, pra ficar ligado nos próximos vídeos, que vai sair também bastante coisa, e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!